Pelo Senhor nossa cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Et vomitem angelum meum, qui praecedat te et custodiam in via et inducat ad locum preparavi. Vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Quando a obra é formada neste dia específico, 2 de outubro, dia dos Santos Anjos. Mas, além dessa devoção própria aos nossos anjos da guarda, a esses anjos que estão conosco em todos os momentos, alguns dias antes, celebramos a festa, diante do calendário corrente, dos Santos Arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Mas esta festa ela foi modificada. Antes eram 3 festas distintas. Dia 24 de maio, a véspera da solenidade da Anunciação, o dia de São Gabriel, arcanjo. No dia 24 de outubro, daqui a pouco, o dia de São Rafael, arcanjo. E propriamente este dia, o dia 29 de setembro, o dia de São Miguel. Tanto que as devoções, propriamente, por exemplo, a Quaresma de São Miguel, foi colocada, direcionada a ele, porque era o dia propriamente dele. E cada anjo, cada um destes arcanjos, esses 3 anjos que aparecem propriamente na Bíblia, com os seus nomes, de modo explícito, ele nos ensina. E nos ensinam, seja por suas ações, seja propriamente pelos seus nomes. São Miguel, por exemplo, traz uma pergunta em seu nome. Em hebraico, Mihael. Uma pergunta. Quem como Deus? Quem é como Deus? Essa pergunta que demonstra a humildade. Ninguém é como Deus. Ninguém pode ser como Deus. Somos criaturas. E diante disso vemos este anjo que traz no seu nome propriamente a humildade e vencer a soberba. É assim que vemos, no Apocalipse, Miguel que derrota a serpente, derrota o dragão soberbo, fazendo cair, precipitar-se, expulsa-o do paraíso, porque foi averso a Deus. E diante da humildade, ele busca fazer a vontade de Deus. Também São Rafael e São Gabriel trazem seus nomes, lembrando que no hebraico a estrutura do nome traz também, imprime o sentido da missão. E esse é o sentido também do nome destes arcanjos. O Gabriel, força
de Deus. E essa força, poderemos nos perguntar, mas ele não demonstra ser um anjo, né? Se a gente pensar pelo popular, né? Ultra mega power musculoso que faz as coisas. Mas a força de Deus não está nas coisas externas, mas no interno, no falar. A força de Deus se demonstra na sua palavra, que cria, que faz. E por isso, Gabriel demonstra que ele transmite essa força de Deus diante do seu anúncio. É ele, o arcanjo, que anuncia a vontade de Deus, que mostra o querer de Deus, que demonstra essa força de Deus. E no Novo Testamento, onde tem as suas aparições de modo mais emblemático, no Evangelho de São Lucas, ele aparece e demonstra isso em ambas. Logo no capítulo 1, ao início, ao anunciar o nascimento do precursor a Zacarias, Zacarias duvida. E aquele que deveria ser o verdadeiro crente, crer naquilo que o Senhor pede, naquilo que o Senhor anuncia, mostra a sua incredulidade. E por isso não pode mais falar, não pode mais anunciar a vontade de Deus. Ele que era sacerdote da tribo sacerdotal, estava no templo exercendo as suas funções, não podia mais falar. E ficou sem a sua voz até que aquilo se cumprisse, para ver a força de Deus ser anunciada por aquele que verdadeiramente estava destinado a ser a voz que proclama a palavra, que anuncia a palavra. E propriamente na anunciação à Virgem Maria, vemos este demonstrar da força de Deus diante da abertura dos corações, diante da docilidade daqueles que recebem. É fato que a cena ela já é emblemática. Antes, anuncia um sacerdote, alguém que conhece a lei, alguém que conhece essas escrituras, alguém que servia ao Senhor e deveria demonstrar aos outros aquela palavra. E aquele se torna um credo, quase que prefigurando aquilo que aconteceria na vida do Senhor depois. Mas depois vai a Galileia, já é um território que muitos colocavam como segunda categoria. Anuncia a uma mulher, ainda criança, 15 anos, mais ou menos, a idade estimada da Virgem Maria, e as mulheres e crianças não eram contados, eram os homens sim, mas uma mulher, uma criança que não sabe, que não conhece, pois bem, aquela que ali está, só do anjo aparecer já vê ele a grandiosidade dela que se abre à vontade de Deus, dela que quer fazer a vontade de Deus. E vemos isso já no seu questionamento, diferente de Zacarias que se fecha, ela no seu questionar já demonstra o que diria sim. Mas como vai acontecer isso? Eu aceito, mas me diga o que eu tenho que fazer. Porque Deus até então me pedia algo diferente. Mudou os planos? Como correspondo? E ao anunciar, olha,
Deus quer que você se mantenha ainda assim virgem. O Senhor virá sobre ti, o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo te cobrirá e gerarás um filho. A Virgem Maria não hesita aquilo que poderia humanamente dar errado. Olha, se alguém descobrir, eu posso ser apedrejada. Se São José dizer, olha, não é meu, vou ser apedrejada. Tinha tudo assim, olha, humanamente pensando, mas ela se deixa abrir à vontade do Senhor. E vemos essa docilidade desse agir diante do anúncio, diante dessa força de Deus que age. Quando pensamos na fortaleza, na força, a fortaleza é uma virtude que tem 2 braços. E diante daquilo que vemos em seu nome, a força de Deus, Ele nos ensina a buscar esta virtude diante desses 2 braços. E quais são os 2 braços da fortaleza? A paciência. O outro, o ímpeto em fazer, a regeza, a audácia em agir. E por isso diz São José Maria, amigo de Deus: quem sabe seja forte, não se deixa dominar pela pressa em colher os frutos de sua virtude. E depois complementa, mostrando esse sentido da paciência, pois é mediante a paciência que possuireis as vossas almas. Recorda São Lucas, no capítulo 21, quando nosso Senhor fala. A virtude da paciência é esse suportar as coisas, é esse aguentar a dificuldade. E por isso diz São José Maria em Forja, no ponto 527, é preciso amar muito. Quem não tem bastante, que não te basta colocar imagens suas e saudá-las, dizer jaculatórias, mas que saibas oferecer-lhe na tua vida, cheia de fortaleza, alguns pequenos sacrifícios cada dia, para manifestar-lhe o teu amor. E o amor que queremos que lhe dedique a humanidade inteira. Esses sacrifícios, esses suportar as dores, seja de modo ativo, nas nossas mortificações diárias, no nosso agir diário, no nosso ato próprio de despojarmos, seja também no suportar as passivas, as dores, uma doença, as contrariedades, por amor a Deus. E diz também em Sul, no ponto 92, dever de cada cristão elevar a paz e a felicidade pelos diversos ambientes da terra, numa cruzada de fortaleza e de alegria, que sacuda até os corações murchos e apodrecidos, e os levante para Ele. É necessário também nos impelir a fazer, ter a audácia de ir,
a audácia de empreender as coisas, ter essa rigidez de ser firme e de operar as coisas de acordo com a vontade do Senhor. A fortaleza pede isso. Não basta parecer forte, parecer que suporta as coisas, parecer que faz, mas é necessário esta conjugação. Alguém que só faz e não suporta nada não é forte. Não é forte, não simplesmente é alguém ambicioso que busca muito fazer. É sempre necessário conjugar os dois. Ter a paciência com os outros, conosco mesmo, e saber empreender e fazer aquilo que o Senhor nos pede. Pois isto é a virtude da fortaleza, e assim nos diz o Catecismo, que a fortaleza é a virtude moral que, no meio das dificuldades, assegura a firmeza e a constância na procura do bem, no resistir às tentações e no superar os obstáculos, tanto no suportar, no saber dizer não a si, ir contra, mas também o agir, o buscar meios, o empreender as coisas. Um testemunho que se dá de São José Maria é que, certa vez, num grupo de jovens que fazia coisas, eles foram visitar um hospital de tuberculosos. E São José Maria pediu que um jovem fosse então ajudar a limpar as coisas. E passou um tempo, ele falou aquele jovem, meio assim, e foi atrás dele para ver, e estava ele ajoelhado ali, limpando, e dizendo assim para si mesmo: que eu faça a boa cara, que eu faça a boa cara. E atendia os outros e falava com os outros, apesar de estar numa situação talvez para ele desconfortável, mas esse ato de suportar a contrariedade, de ser dócil àquilo que se pede, de ter paciência, de suportar, mas ao mesmo tempo de agir, de fazer. A nossa vida exige ambos, essa conjugação de ambos, seja no nosso trabalho, seja em casa, com os filhos, com a esposa. Em todo momento somos chamados a isso, a ter e a saber conjugar esta virtude. E essa devoção a São Gabriel nos ensina isso, a ter e a crescer e a buscar crescer na virtude da fortaleza. Mas também São Rafael, medicina de Deus, cura de Deus, ou propriamente Deus cura, mostra esta relação de Deus que age. Vemos, por exemplo, na história, no livro de Tobias, ele que é enviado para conduzir e para curar, seja o pai, seja a Sara diante do seu relacionamento, seja o próprio Tobias diante do seu relacionar, e o faz diante do caminhar junto. São Rafael é propriamente esse santo esse anjo que nos ensina a ter um bom apostolado. E por isso
São José Maria coloca cada um dos arcanjos como padroeiro juntamente com os apóstolos São Pedro, São João, São Paulo. E no caso do apostolado de São Rafael, também São João. Desse auxílio aos jovens, desse apostolado aos jovens. E propriamente, vocês, né, aqui chamados à vocação matrimonial, diz muito porque devemos aprender a ser pais, ter paciência com os jovens, aprender a lidar com os outros, saber ensinar, conduzir. E é isso um pouco aquilo, né, desse apostolado que São José Maria nos ensina, de amizade e confidência, de modo a ensinar, a transmitir a verdade, exigindo. Não é para ser um bonachão, é necessário exigência. No ensino é necessária exigência, porque quando você exige propriamente, você mostra que confia, que aquela pessoa tem condições de. Mas é necessário também motivar, transmitir amor, ter presença, ter essa boa conjugação de ambos, ensinar e transmitir a verdade e conduzi-los à verdade. Somos chamados a isso. Neste grupo, São José Maria coloca a formação de universitários, jovens que ainda estão no colégio, mas também jovens das diversas profissões e situações sociais. E seja nos centros propriamente dito, seja aqui diante do nosso apostolado, é necessário que aprendamos também a ter estes atos, né, deste empreender, mas saber que não basta dar. Também a nós é necessário receber, nos preencher. Também a cada um de nós é necessário este contato com o Senhor. E como fazemos isso? Buscando os meios, buscando formação, buscando este conhecimento maior, este aprofundamento maior, uma vida espiritual maior, direção espiritual, pois diz em Caminho, no ponto 715, essa trepidação do teu espírito e tentação que te envolve é como uma venda sobre os olhos da tua alma. Estás às escuras, não te empenhes em andar só, porque sozinho cairás. Vai ter com o teu diretor, com o teu superior, e te fará ouvir aquelas palavras do arcanjo Rafael a Tobias. Tem coragem que em breve te curará o Deus. Entender que também nós precisamos ser curados e um diretor tem também este ofício de nos conduzir, de nos instruir, de nos ajudar a caminhar. Também a confissão frequente ter esta busca sempre do estado de graça, estar sempre em contato com o Senhor.
E a vida de oração, a vida de adoração, pois quando São Rafael se apresenta, quem é verdadeiramente a Tobias, ele diz: sou dos 7 anjos que contempla a face de Deus. Ele também nos ensina a buscar, também nós, a essa contemplação, também nós ter essa vida espiritual, essa vida de oração, essa vida de estar com o Senhor, aprender a fazer silêncio, a amá-lo, a dialogar com Ele. São José Maria, diante da sua vida, nos ensina também a isso. Não à toa, a obra foi fundada em meio a um retiro, a esta busca de estar com Deus, a este reconhecimento da necessidade de crescermos para dentro, essa necessidade de nos preencher para dar o Senhor aos outros, de levar o Senhor aos outros. Esta devoção a São Rafael, as formações da obra, nos levam a isso. E buscar os anjos, a intercessão dos anjos, essa devoção, nos levam mais a Deus, nos levam mais a aprender a escutar a vontade dEle que nos fala. E se nos leva a Ele, nos leva também a aprender com aquela que é mestra da vida interior, mestra da vida espiritual, aquela que melhor soube ouvir o Senhor e fazer o que Ele nos pede. A Virgem Maria era na paróquia de Nossa Senhora dos Anjos, na paróquia dedicada a ela, que soavam os sinos que fizeram o despertar, abrir os olhos de São José Maria para ver a vontade de Deus. Ela, no dia de ontem, no dia 7, era seu dia, e essa festa inicialmente era colocada como honrando a Virgem Maria como Nossa Senhora das Vitórias. Diante da vitória, diante dos muçulmanos, na batalha em ao mar Mediterrâneo, diante da invasão que aquele número aterrador contra um punhadinho de cristãos se fazia. E depois, Nossa Senhora do Rosário, diante da própria cruzada pedida pelo Papa que os cristãos fizessem. Ela, mas que todos, nos ajuda a vencer essa batalha e anunciar a Cristo, a ouvir e a fazer a sua vontade, a crescer nas virtudes e a sabermos lutar pela nossa vida de fé, lutar pela correspondência ao Senhor. Que a Virgem Maria nos ensine a aprendermos a crescer nas virtudes, a nos empenhar diante do nosso apostolado, da correspondência a Cristo e da nossa união com Ele. Dou-te graças, Senhor, pelos bons afetos e inspirações que me comunicaste neste tempo de oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.